Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, esse é o AmbaCast, a sua central de notícias sobre as relações entre o Brasil e os países árabes. Eu sou Thaís Souza e vou conduzir um papo hoje sobre arqueologia e egiptologia. Esses dois campos da ciência utilizam muita pesquisa de campo e análise do que já foi descoberto para entender mais sobre sociedades antigas, mas são muito mais do que isso. Aqui no Brasil nós temos muitos profissionais, mas decidimos focar hoje em quem já tem experiências pessoais lá no Egito, que é um país bastante simbólico nessa área. Então vamos entender um pouco de cada um? Quais será que são as diferenças entre arqueólogos e egiptólogos? O que eles estudam? Quais as novidades da área e como é que o Brasil está se posicionando nela? Bom, para falar sobre isso, hoje temos dois convidados. A primeira que eu vou chamar aqui é a Thaís Rocha, que é egiptóloga e doutora pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ela também é pós-doutoranda e professora na USP. Entre os trabalhos que a pesquisadora já desenvolveu, está um estudo sobre o espaço doméstico no Egito durante o chamado período helenístico. Tudo bem, Thaís? Tudo bom, obrigada pelo convite. Um prazer te receber. Bom, e a gente também conta hoje com a participação do José Roberto Pellini. Ele é professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. O professor coordena o Programa Arqueológico Brasileiro no Egito, conhecido como BAP. Tudo bem, Zé? Tudo bem, obrigado pelo convite, vai ser um prazer falar com vocês hoje. Queria começar até com o Zé, sabendo um pouquinho como é que você define assim, arqueologia, né, para a gente fazer já essa diferenciação. O que você me conta? Como é que a gente pode definir arqueologia, Zé? Eu tenho as minhas definições mais particulares do que é o campo, né? Para mim, a arqueologia é o estudo da cultura material, com vistas a entender os grupos sociais, né? Independente da temporalidade, né? A gente tem tanto a possibilidade de entender culturas do passado, quanto culturas do presente, né? Existe todo um campo que é relativamente novo na arqueologia, que é a arqueologia do contemporâneo, né? E, inclusive, essa é uma das áreas que a gente tem desenvolvido muito dentro do BAP. Eu acho que a gente pode agora, posso chamar aqui minha xará, Thaís Rocha, para explicar um pouquinho para a gente aí, então, sobre a egiptologia, né? As diferenças, né? Porque eu acho que aqui no Brasil ainda é pouco falado, né, Thaís? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa ciência, no que ela foca, como que é o estudo. Bom, essa é uma história longa, né, da egiptologia, né, como campo de estudo. Eu acho que a gente precisa situar a história da egiptologia dentro de um contexto bem específico, né, que é a egiptologia. Ela começa, curiosamente, com a tradução da Pedra de Roseta, né, então ela é uma disciplina fundamentalmente filológica, né, que pertencia a um campo de estudos, né, que são chamados estudos orientais no século XIX, e a gente tem as potências europeias, né, e aí eu destaco principalmente a Inglaterra e a França e a Alemanha, que se debruçam sobre esses povos antigos numa busca de tradição, de entendimento dos textos, né, de história das línguas, e isso faz parte aí de um contexto, né, de surgimento dos estados nacionais, né? A gente tem no século XIX a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, e, portanto, processos que, ao definir, né, o que é uma nação, esse processo passa pela definição de uma língua nacional, né, de uma religião comum, de um território comum e, claro, né, de um governo autoritário, né, que dê conta desse território todo, né, desse espaço todo. Então, o projeto de construção dessas nações, ele está muito associado ao entendimento da história das suas línguas. Acho que é importante dizer também, no caso específico da Alemanha, né, a Reforma Protestante ajudou muito na consolidação desse estudo, né, dessas disciplinas da filologia. Então você tem o projeto de tradução, né, da Bíblia para o alemão, em que medida esses estudiosos começam no esforço, né, de entender o árabe, de entender o chinês, né, o japonês, né, à medida que a Europa se aproxima desse lado oriental, né, do lado
leste, né, da Inglaterra, esse esforço se consolida. É interessante também perceber que durante o século XIX a gente tem a fundação de diversos departamentos de estudos orientais, né? Então, por exemplo, a Universidade de Oxford, onde eu estudei, tem o departamento de estudos, né? O Instituto Oriental, que é formado por um grande pacote de tudo que está do lado de lá, né? Então, a gente tem no mesmo departamento acadiano, egípcio, chinês, japonês, sânscrito, persa, né? Enfim, todas as disciplinas fundamentalmente com foco linguístico. Isso acontece nos Estados Unidos também, né? O Instituto Oriental de Chicago, por exemplo, na França. Então, a gente tem a reprodução desse modelo, né, filológico linguístico. A egiptologia ela surge nesse contexto e acho que a importância do entendimento do que é uma arqueologia nesse período. Então, os projetos de criação de um território nacional, né, de uma nação, eles passam também pelo processo de criação de um passado, né? Então, a Europa se entende nesse período como, enfim, o suprassumo, né, o modelo de civilização a ser copiado, o modelo de civilização a ser levado para outros territórios, e essa apropriação, essa construção de um passado passa pela seleção de alguns povos, né, do estabelecimento de uma linha do tempo, de uma narrativa que coloca, né, o início, meio e fim, né? Então, o início é o Egito, né, o esplendor da civilização, a capacidade técnica, né, a monumentalidade, que passa para o discurso ocidental com uma trajetória muito definida, né, de começo e fim. E a Europa sendo aí o exemplo do que é, da onde a gente deve chegar como civilização. Acho que tem um outro dado interessante nessa questão da egiptologia, que apesar dela começar com um aspecto profundamente colonialista, imperialista, de identificação dos estados nacionais com esse passado faraônico, né? É interessante pensar assim como para esse projeto de Estado-nação você precisa ter a figura de um governante forte. Então nada melhor do que pensar o faraó no modelo bíblico, né? E aí o Egito que vem da narrativa bíblica é muito apropriado nesse contexto, né? A Bíblia ela foi utilizada muitas vezes como um documento textual, e a arqueologia servia para comprovar o que estava escrito na Bíblia, né? Então, a ideia de que a cultura material ela serve como uma ilustração, um reforço desse texto. E aí eu acho que a gente tem um problema, né, na consolidação dessas disciplinas. Curiosamente, depois que a egiptologia se estabelece, né, que a Pedra de Roseta é traduzida e o conhecimento sobre o Egito Antigo ele é institucionalizado nas universidades europeias, especialmente através dos museus. A gente pode pegar aí o museu em Berlim, né, o Museu do Louvre e o próprio Museu Britânico, que são os 3 grandes pilares de institucionalização e, portanto, de retirada desses monumentos, né, desses objetos com um foco muito específico de história da arte, né? Então, as peças egípcias que vão para o museu são as peças bonitas, que devem ser admiradas, né, que representam uma idealização desse passado faraônico. Mas acho que tem uma coisa interessante para a gente olhar aí na formação da disciplina, que é em que medida o Egito também ele tem um aspecto extremamente popular, especificamente no século XIX. Então, pegando o caso da Inglaterra, né, que é onde eu tenho mais familiaridade, o período vitoriano na Inglaterra, em que a egiptologia está se consolidando como disciplina acadêmica, né, e como campo de pesquisa, é um momento também em que a gente tem uma supervalorização do sobrenatural, né? A gente tem uma supervalorização desse ambiente místico, da vida após a morte. Então, as histórias, por exemplo, do Charles Dickens sobre os fantasmas, o processo todo de estudo da psicanálise que chega para as elites europeias, né? Enfim, com interpretação dos sonhos. Então tem uma preocupação aí com esse lado metafísico, né? Com algo que a gente não entende, que pode ser chamado de espiritual, etc. E o Egito ele se encaixa perfeitamente nisso, né? E acho que é interessante olhar para essa popularidade do Egito também nessa lente.
Um outro processo que eu acho interessante na história da egiptologia é em que medida o documento material, né, os monumentos e as imagens, elas são apropriadas primeiro, tanto pelos pesquisadores como pelos visitantes dos museus, né, pelas pessoas que iam consumir esses objetos, e não passa pelo entendimento do texto, que é um processo inverso que a gente tem, por exemplo, na arqueologia clássica, né? Para você poder entender um objeto de museu que pertence ao mundo greco-romano, certamente você precisa ter uma formação em latim e grego, né, que fazia parte da educação das elites europeias nas escolas, e ainda faz até hoje. Então, você tinha um repertório por trás daquele objeto, né? Você conseguia acessar aquele objeto pela narrativa textual. Quando esses objetos egípcios chegam nos museus da Europa, as pessoas ainda estão traduzindo, ainda estão procurando entender o que é a gramática egípcia. Então, elas não têm o repertório científico, né, para discutir, para traduzir aqueles monumentos, as inscrições, e isso traz dificuldades. Então, o Egito ele tem um canal de entrada que é extremamente popular, porque ninguém tinha acesso a esses textos. Então, qualquer coisa que você dissesse, né, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, tá valendo, porque, enfim, você não tinha uma chancela científica para dar esse status de verdade, né, para aquilo. Então, eu acho que é interessante pensar nesse contexto tanto dos estados nacionais, né, da arqueologia, que é uma disciplina que tem as suas raízes profundamente embasadas aí na prática colonial, né, de espólio, de apropriação do passado, de construção da história, mas também tem uma veia popular que a gente precisa identificar. Não é à toa que ele é popular até hoje, né, que a gente vê o Egito aparecendo desde o Carnaval da Bahia até, enfim, né, casas de esoterismo e por aí vai. Thaís, você, enfim, aqui no Brasil a sua graduação foi em História, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre a egiptologia aqui no Brasil, porque eu acredito que esse espaço ainda esteja vago aqui, né, no Brasil, ainda não está muito consolidado, né? Diferente da arqueologia que, enfim, a gente aqui no Brasil tem campos de estudo de arqueologia sul-americana, mas a egiptologia é bem mais específica, né, vamos dizer. Aqui no Brasil, em que passo que a gente está nessa ciência aí? Eu acho que a gente está num momento muito frutífero para a disciplina, né? Eu acho que, comparado ao período que a gente estudou, né, Zé, assim, a gente está numa fase muito feliz, eu acho, com muitas oportunidades, né? A gente tem um número de estudantes e especialistas muito maior. Eu acho que, como eu falei, assim, a egiptologia ela é um campo específico, né, sobre o Egito. A gente é uma disciplina, um campo de pesquisa, né, de investigação sobre o Egito Antigo, mas ela é também multidisciplinar. Você precisa dos estudos linguísticos, você precisa dos estudos da cultura material, das metodologias arqueológicas, mas você precisa também de conhecimento de história, né? Então você tem uma formação que é muito plural. Os primeiros arqueólogos que vão escavar no Egito no início do século XIX, né, na transição do XIX para o XX, eles têm uma formação muito robusta, né, muito multidisciplinar. E isso, ao longo do século XX, vai se afunilando e vai se especializando, acho que como qualquer disciplina acadêmica. Eu acho que no Brasil a gente tem uma situação interessante, que é o nosso processo de formação. Então, muita gente que vai para a egiptologia se forma em História, né? E essa exposição ao curso de História, ele nos dá um repertório muito variado de leitura, né, aqui no Brasil. A gente estuda populações diferentes, períodos diferentes, a gente tem um treinamento muito amplo na nossa formação, né? A gente é exposto a sociedades diferentes e eu acho que isso é muito bom. Isso nos dá uma vantagem para olhar para certas sociedades que o treinamento que se tem na Europa é muito diferente, né? Então, eu sempre gosto de contar isso, assim, por exemplo, na graduação em Oxford, o aluno entra, né, com 17 anos para fazer a graduação em egiptologia.
ele termina a graduação sabendo 5 dialetos da língua egípcia, né? Ele tem uma formação pesadíssima em língua,